noite. Convidando aqui as pessoas, se você animar, vai convidando também os seus amigos. Só clicar nesse aviãozinho aí e a gente convida as pessoas. Enquanto isso, a gente vai aguardando para chegar todo mundo. Nós estamos então na 7ª live sobre o livro Os 4 Compromissos. Estou vendo aqui o pessoal entrando. Cláudia, sejam bem-vindas. Moara, Edna, sejam bem-vindas. É muito prazer que eu recebo vocês aqui para a gente trocar isso. Trocar por quê? Porque quando eu vou falando aqui essas verdades, que na realidade são verdades da filosofia perene, a gente pode trazer para a nossa vida alguma coisa. E aí, nisso é que existe troca. Eu trago alguma coisa e vocês compartilham internamente alguma coisa aí dentro de vocês. Esse 7º e último capítulo do livro, o Dom Luiz chamou de um novo sonho. E é disso que a gente vai falar. Independente se as pessoas não assistiram às outras lives, não vejo nenhum problema. A gente não tem nós estamos aprisionados aqui a uma continuidade das lives. Então, tudo vai ser proveitoso. Como muitas pessoas estão falando, que estão assistindo a live depois, em outros momentos da vida, quando tem mais tempo, às vezes quando vão descansar, não dá para assistir no dia porque tem algum compromisso. Essa especificamente, para quem está assistindo depois principalmente, eu digo que o ideal é você separar um momento em que você não esteja fazendo outras coisas. Por quê? Porque nós vamos ao final desta live fazer um exercício. Um exercício que o ideal seria você relaxar, fechar os olhos. Então, se você estiver, por exemplo, na academia ouvindo, ou caminhando ouvindo, talvez fique um pouco mais difícil para fazer o exercício. Mas eu convido você que está assistindo depois e você que está aqui para ficar até o final, porque a gente vai fazer esta prática que eu entendo como uma auto-hipnose. É algo que o próprio autor sugere nas últimas páginas do livro. E eu penso que vai ser muito proveitoso para nós aqui. Então, este último capítulo se chama O Novo Sonho. E o subtítulo deste capítulo se chama O Céu na Terra. A gente falou nas lives anteriores desses 4 compromissos, nós caminhamos por aí. Ele começa a explicar no livro que nós vivemos num sonho do planeta, num sonho individual, que muitas vezes nos aprisiona ao sofrimento. Ele fala que nós somos domesticados por tudo aquilo que a gente aprendeu na família, na escola, na religião, ou seja, onde o meio social onde a gente cresceu, a gente aprendeu muitas coisas distorcidas a respeito da vida, de nós mesmos, e criamos esse parasita, ele chama de parasita, esse trio de ações internas, de pensamentos e sentimentos ligados a julgamento. E aí ele chamou de juiz, ligados à vítima, que aquele sentimento de que a gente, na realidade, sofre a vida e não vive a vida, de que nós somos desafortunados por algum motivo e que aquilo que nos acontece é contra nós. Então esses conceitos que nós vamos aprendendo, essas crenças na realidade, são extremamente limitantes e produzem sofrimento na nossa vida. Então, na cultura, na filosofia tolteca, que a gente nem entende muito bem como foi isso, e veja bem, gente, eu não sou nenhuma grande especialista nisso, mas estou aqui compartilhando com vocês esse livro que eu penso que é um bom caminho prático para o autoconhecimento e para a transformação de dor em amor, de problema em solução. Para que a gente esteja nesse nosso adulto capaz de transformar a realidade e construir para nós uma vida mais plena de paz, de amor, de harmonia e, por que não dizer, de felicidade. Então, ele entende que a gente, assumindo esses compromissos da filosofia tolteca, a gente vai desfazendo esses compromissos com os quais a gente cresceu, que nos tornou muitas vezes seres que se sentem inferiores aos outros, menos que os outros.
ou diferentes de uma forma negativa dos outros. Isso tudo trouxe muito problema para a nossa vida. Então, de uma forma muito simples, o livro transcorre sobre esses 4 compromissos. O primeiro deles é a palavra impecável. Eu já disse aqui e repito, porque quanto mais a gente repetir, mais a gente vai internalizar isso. A palavra impecável no sentido de que tudo aquilo que nós falamos e expressamos, se a gente parar para pensar, somos nós mesmos que ouvimos primeiro. E muitas vezes esses pensamentos, os que a gente fala para nós mesmos, vêm dessa vítima ou desse juiz implacável que faz tanto mal ao nosso relacionamento com a gente e com as pessoas. Então a palavra impecável, ela torna a nossa vida uma vida impecável em que sentido? No sentido de que a gente está levando na nossa expressão algo realmente positivo, nem contra nós, nem contra ninguém. Nem contra nós através do julgamento que nos culpa, nos coloca numa situação de menos-valia, de menor valor, nem contra o outro que culpabiliza o outro, nos deixando numa posição inocente, como se não pudéssemos fazer nada, sendo vítimas de todas as situações. Então a palavra impecável é o primeiro compromisso, talvez o mais difícil de todos. Porque quando ele fala a palavra impecável, e impecável aqui vale dizer, a gente faz aqui a associação com o sânscrito original, errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Tantas coisas a gente gostaria e justamente às vezes através da palavra para nós e para os outros, a gente nega ou impede a nossa vida de viver plenamente o que a gente gostaria de viver. Então, a palavra impecável talvez seja o mais difícil porque ela é uma expressão de dentro para fora de algo muito bom, de um amor por nós, por tudo e por todos, de uma profunda concordância com a vida como a vida é, com o outro como o outro é e com a gente como a gente é. Então isso é um baita exercício para que a gente se transforme a dor em amor, como a gente vem falando. Então ele diz que o segundo compromisso é não leve nada para o pessoal. Meu Deus, a gente passa uma vida levando as coisas para o pessoal e sofrendo por isso. A gente entende que o outro fez alguma coisa por causa disso e a gente vai criando uma porção de histórias na nossa cabeça como se aquilo fosse exatamente com relação a nós mesmos. Talvez perder essa ilusão seja um grande desafio, mas também um desafio difícil, porque eu saio da ilusão de que alguém realmente está me vendo. Eu costumo dizer, já brinquei aqui, que eu vou ganhar um prêmio por essa frase. E eu digo de novo, não tem nada lá fora. As pessoas se referem a elas mesmas o tempo todo. Mesmo uma pessoa que te agrida com palavras, ou que te despreze com palavras, nada mais está fazendo do que expressar aquilo que está dentro do próprio coração. Então as pessoas estão colocando para fora, seja através de gestos, comportamentos, palavras, ações ou inações, nada mais do que elas mesmas. Isso não tem a ver com a gente, não é pessoal. Imagine como é que fica a sua vida se de hoje em diante você passa, e eu tenho ouvido muitas pessoas que estão compartilhando comigo, que estão procurando praticar. E eu digo, eu procuro também, a gente consegue o tempo todo? Não, a gente não consegue o tempo todo. Mas a gente pode continuar exercitando essa visão, de cuidar daquilo que a gente fala para nós e para o outro. De não levar nada para o pessoal. Olha que leve que fica a vida. Mesmo quando alguém vem e de repente atravessa o nosso caminho com algo negativo, não é para mim. Não é comigo. A pessoa está falando dela mesma porque a gente não consegue falar de ninguém. A verdade é essa. Mesmo quando a gente julga, critica ou elogia, a gente não consegue falar de ninguém além de nós mesmos. Isso vale para nós e vale para os outros também. O terceiro compromisso é não tire conclusões. Nossa, essa casca de banana eu escorrego quase todo dia. Não tire conclusões sobre aquilo que os outros estão fazendo, ou falando, ou deixando de fazer. Às vezes uma pessoa tarda em falar alguma coisa para você, ou agradecer alguma coisa que você fez, e você já fica ali, olha, viajando na ideia de que a pessoa é má agradecida, ou que ela não reconhece aquilo que você faz. E às vezes não deu um tempo para que a pessoa realmente se comunicasse. Então quando ele fala, não tire conclusões, ele acrescenta, faça perguntas. Gente, a gente elimina um mundo de conflitos, isso faz parte também da comunicação não violenta, a gente elimina um mundo de conflitos se a gente faz perguntas simples. Quando você disse isso, o que você estava querendo dizer mesmo? Porque eu não entendi. Ou se eu entendi,
isso me bateu como uma coisa não tão boa. Você pode me explicar melhor o que você queria dizer a respeito disso que você falou ontem? Gente, às vezes a gente passa 24 horas ruminando uma história, alguma coisa que alguém falou, sofrendo com aquilo. Na realidade não era aquilo. Por quê? Porque a gente tirou conclusões. Às vezes a gente ligou para uma pessoa, e agora no WhatsApp a gente manda muita mensagem, a gente manda uma mensagem, a gente liga, e a pessoa demora. Por quê? Porque às vezes está ocupada, passando mal, tendo algum problema. Ufa, e a gente tira a conclusão e sofre com isso, e acha que a pessoa não gosta da gente, começa a inventar toda uma história. E fica uma turbulência mental, que o livro chama de mitote. Esse neném, esse mundo, essa ruminação mental fazendo mal pra gente. Então não tire conclusões, faça perguntas. Talvez não seja bem isso que você imaginou. Talvez você esteja sendo movido por essa domesticação que ensinou a você uma série de coisas que, na realidade, não procedem, não são reais. Não é exatamente aquilo. E, por fim, o quarto compromisso. O quarto compromisso, ele diz assim, dê o melhor de si. Sempre. Eita, será que a gente faz isso? E olha só o que ele quer associar a isso. Essa filosofia nos convida a olhar para cada situação da vida e entregar com todo o amor, com tudo que a gente tiver de bom naquele momento. É bem o terceiro passo para o amor do Osho, compartilhe a sua positividade o máximo que puder. Se você for dobrar um papel, se você for esquentar uma comida, se você for ligar para alguém, dê de si o melhor. Entregue o seu melhor para aquilo. E ele fala que quando a gente faz isso, há uma mágica que acontece, porque a gente fica menos preocupado com aquilo que nos é dado. A gente entra nesse adulto, a gente sai desse lugar de ser servido e passa para o lugar de servir. Quando eu estou concentrado em dar o meu melhor em todas as situações, o que vai acontecer? Não estou preocupada se o outro está dando, não está dando, não estou medindo forças, comparando o que eu recebo, vendo com a mão direita o que a esquerda dá, e por aí afora tem uma coisa bíblica relacionada a isso. Eu simplesmente entrego, eu dou. Né? Como a Mariana está falando aqui, eu vou servir, passar para esse lugar de servir. Então esse é o quarto compromisso. Então ele afirma que se a gente começar a praticar, gente, eu tenho praticado, não consigo o tempo todo, mas eu tenho praticado e realmente é transformador. E várias pessoas estão falando isso comigo. Lana, eu estava quase ligando para a pessoa para tirar a satisfação. E aí eu pensei assim, gente, mas espera aí, será que foi isso mesmo que ela quis dizer? E aí, ao invés de fazer isso, eu liguei e fiz uma pergunta e não era nada daquilo. Porque tudo aquilo estava dentro da minha cabeça, dentro dos meus padrões de recepção do que o outro faz. Muitas vezes aprendido dentro da minha própria casa. E aqui não cabe julgar nossos pais, nem nossa família. A gente entende que o que foi dado foi tudo que eles também receberam. Ninguém pode dar o que não tem. Mas a gente pode avançar nesse sistema. A gente pode ampliar a nossa consciência e compreender, através desses compromissos, que a vida é mais, que a vida é amor. E aí sim, entrar nesse último capítulo. A gente pode viver um novo sonho. E é curioso, por que ele não fala despertar e sair do sonho, já que essa nebulosa de informação em que a gente foi domesticado trouxe tanto sofrimento, e o sofrimento que se repete na vida? Eu costumo dizer, eu dizia isso antes da pandemia, e agora então digo mais, a sociedade vem muito doente. Vivemos uma epidemia e uma pandemia de depressão e ansiedade há muito tempo, que só faz crescer. A pandemia só acendeu as luzes sobre isso. E isso ficou ainda mais forte, mais claro. Eu acredito que todos vocês que estão aqui agora me ouvindo, vocês sabem que isso acontece muito perto da gente. Com certeza todo mundo aqui sabe de uma história. Estou vendo aqui minha prima Janice, feliz, obrigada, prima. E aí a gente pode entender que, na realidade, toda essa doença vem de onde, gente? De onde que vem essa doença? Vem dessa nossa resistência nesse amadurecimento, de assumir as rédeas sobre a nossa transformação. A gente parar de culpar o outro ou a si mesmo e seguir leve pela vida, sem esse juízo implacável, simplesmente entendendo que nós somos imperfeitos,
mas estamos aqui para nos aperfeiçoar, para aprender alguma coisa. E aí ele vai dizendo que esse novo sonho, na realidade, continua sendo algo que a gente vai criar na nossa imaginação. Mas veja bem, algo livre, independente de toda essa trama angustiante, que são esses padrões que a Tara Goleman chamou de padrões inadaptados, padrões emocionais inadaptados, faz a gente sofrer tanto. O padrão de abandono, o padrão de inferioridade, o padrão de angústia que às vezes a gente carrega uma vida inteira. Eu converso diariamente com pessoas presas nas suas histórias, como se não houvesse saída. E quando ele fala o novo sonho, o céu na terra, o que ele está querendo dizer nesse último capítulo? Ele está querendo dizer que a gente pode criar isso dentro de nós. Como? A gente começar, ele vai sugerindo que a gente comece a observar tudo com esse olhar. Eu tenho um exercício que eu faço com muita frequência, e eu passo para as pessoas que eu acompanho, que eu sugiro a você que comece a fazer só como uma experiência, só para você ver o que você sente, se vai te fazer bem, se não. Esse exercício é o seguinte, é começar a experimentar todo o acontecimento do dia, né? Não adianta a gente ficar pensando em coisas muito grandes. A gente pensa na coisa miúda do dia a dia, para que a gente possa realmente vivenciar uma prática. A gente pensar em tudo o que acontece no dia como se fosse o melhor para nós. O que ia acontecer na nossa vida? Se tudo que você... tropecei na calçada. Bom, peraí, isso aqui é o melhor para mim. Como? Como eu posso entender isso como melhor para mim? Talvez atrase o meu passo, talvez tenha alguma coisa que eu ainda não vi. Aí você pode dizer assim, Lana, mas aí você também ficar criando muita história. Não, é simplesmente criar positividade na recepção dos fatos. Isso é psicologia pura, psicologia positiva. É você começar a realmente ver o lado bom de todos os acontecimentos. Os bons e os ruins. Porque tem, se você extrair deles o melhor. Então, se você sai pela vida e tudo... Olha para o seu dia hoje. O que aconteceu no seu dia hoje? Tudo o que aconteceu. Eu tomei chuva, não sei vocês, mas eu tomei chuva. Não tinha levado o guarda-chuva para o consultório. E aí, tive que sair, o carro estava longe, tomei chuva. Tá, eu posso olhar para isso de outra forma, né? E aí eu posso olhar para isso, poxa, quanto tempo faz que eu não tomo uma chuva? Posso receber isso como algo bom? Posso entender que é simplesmente a natureza. Imaginar quanto a natureza se beneficia dessa chuva. E que eu também sou a natureza. É só um exercício. A gente vai ficar um pouco meio abestalhado, mas ainda não deu para me internar, gente. Então, dá para levar. E a gente realmente passa a entender a vida de uma forma muito positiva. A gente passa a entender as coisas que estão acontecendo, as grandes e as pequenas, de outro lugar. Aí você pode dizer assim, Lana, mas como é que eu vou fazer isso quando alguém me ofende, quando alguém faz um mal, quando alguém me ataca de alguma forma? Como é que eu vou fazer isso assim? E aí eu penso assim, bom, a gente precisa olhar o que está por trás. Quando acontece de uma pessoa vir na nossa direção com alguma negatividade, o que está por trás disso? Se você consegue olhar um pouco mais profundo, sem julgamento, o que estaria por trás desse movimento? Veja bem, ninguém fere sem estar ferido. Isso não existe. Mesmo num caso extremo da psicopatia, eu imagino que existe ali também uma grande ferida. Todos aqueles que de alguma forma prejudicam, ferem, agridem, criam problemas, na realidade estão feridos. São crianças feridas que se fecharam no egoísmo. E aí começaram a transbordar aquilo que está dentro delas. Tá, então aí eu não vou ligar para nada do que me faz, eu tenho que aceitar tudo. Não, não é isso. Eu posso olhar para tudo isso, entender que aquilo é o outro e não cabe a mim, e eu posso me afastar sem julgar. Eu posso criar um ambiente protegido, um refúgio, um lugar onde eu me sinta bem, apesar de toda essa situação que o outro me traz, que o outro vive. Gente, fácil não é. Se fosse fácil, a gente não precisaria de tantas filosofias, de tempos imemoriais,
nos mostrando o caminho. E mesmo assim, a gente titubeando, a gente tropeçando, claudicando aqui na vida como a vida é. A gente tem muito a aprender, mas eu digo a vocês que o caminho desse livro, por exemplo, é continuar exercitando. Esse é o convite, não vamos desistir. Se é difícil, mas a gente vai continuar exercitando esse novo sonho. Né? Então, viver esse céu na Terra é simplesmente estar em harmonia com tudo que é, inclusive com a gente mesmo. Muitas pessoas incríveis que eu já conheci na vida, na realidade, estão numa única briga, a briga com elas mesmas. E às vezes a briga com o que aconteceu. Eu postei recentemente sobre uma frase da Viola Davis na entrevista à Oprah, em que ela fala que desistir, o perdão na realidade é desistir da esperança de que tenha sido diferente, de que poderia ser diferente o que aconteceu. Desistir dessa esperança é simplesmente se abrir, se tornar livre para o que é, aqui e agora, que é o único lugar onde a gente pode estar. A gente não pode estar em outro lugar, só aqui e agora. Então, quando a gente desiste desse ideal, a gente pode viver o real como ele é, administrando o problema, olhando como adultos para a solução. Então, diante disso, que de repente te aflige, qual é a solução? Porque às vezes você está aflito, aflita com alguma coisa que já houve. Não há como mudar. Eu preciso aceitar. Eu preciso concordar. E olhar para o agora e nesse novo sonho, criar essa energia, essa força para eu viver o agora da melhor maneira. De uma maneira realmente positiva. Então, ele fala na primeira frase desse capítulo: eu quero que você esqueça tudo que você aprendeu na sua vida até agora. Praticamente impossível. Na realidade, ele está provocando a gente, eu imagino. Não tem como esquecer tudo que eu aprendi até aqui, mas tem como eu dar novos significados a partir de agora. Estabelecer novas crenças. Para que esse novo sonho exista, eu preciso primeiro entender que nessa história toda, que às vezes não é muito feliz, eu tenho poder de transformar. Eu posso assumir esse poder de transformar. Olha que incrível, só na maneira de eu pensar que o outro não está se referindo a mim para me machucar, nada mais está acontecendo do que ele sofrendo, e aí esse sofrimento transborda, já muda tudo. Eu não preciso dar uma resposta a isso, uma resposta de sofrimento, de angústia. Eu simplesmente posso entender que na realidade aquele outro nada mais está cego e não vê na realidade nem a mim, nem a ele mesmo. Porque quando a gente enxerga, a partir desse novo sonho, o nosso potencial de amor, a gente é capaz de enxergar o do outro também. Nosso potencial de transformação, a gente pode enxergar o do outro também. Não desejar. Porque se a gente deseja, a gente dá um passo da frustração. A gente precisa trabalhar pela nossa transformação, não desejar do outro. É incrível como as pessoas com frequência desejam. Elas fazem coisas, não sei vocês, fazem coisas na expectativa de que o outro mude. Eu vou falar assim para ver se a pessoa aprende. Eu vou fazer assim, vou dar um gelo. Conhece isso? Pessoal lá em casa. Vou dar um gelo para a pessoa ver se ela acorda. Gente, que poder é esse? Isso sim é arrogância. Eu não posso mudar o outro, fazer o outro acordar, fazer o outro aprender. Nem os professores. Os professores são facilitadores. Se tem professor aqui, não fique chateado comigo. Ser facilitador é belíssimo. Os professores podem indicar o caminho, mas eles não podem percorrer o caminho por você. E assim é na nossa relação. A gente não pode mudar o outro. A gente não pode percorrer o caminho pelo outro. Quantas vezes eu dando palestra, ao final da palestra, as pessoas me abordam e falam assim: Lana, quem tinha que ter assistido essa palestra era fulano de tal. Meu irmão, meu marido, meu primo, minha irmã. Não. Era você que estava ali, era você que precisava dela. Mas a gente fica querendo resolver a vida do outro. Filho, então, nossa, como a gente queria resolver a vida do filho. Só que não tem como. Eles vão ter que percorrer o próprio caminho e respeitar isso. É maravilhoso. Talvez seja, esse respeito talvez seja um grande amor, uma grande demonstração de amor pelo outro. Quando eu não quero mudar, eu concordo com o outro como o outro é.
Então, nesse novo sonho, a gente se abre para o melhor. A gente começa a trazer a nossa imaginação, sim, a gente usa a imaginação para o melhor. A gente começa a pensar que as coisas que acontecem não são contra nós. As coisas que acontecem são para o nosso bem. Agora, ou talvez são simplesmente coisas que acontecem. Agora eu posso fazer delas o meu bem. Aí realmente é uma grande virada. Então, isso é o que, gente? Mudança da percepção da realidade. O filtro que eu crio para ver tudo que é, as pessoas, a mim mesma, as situações, um filtro amoroso para tudo que é, que transforma, que faz com que eu olhe para as coisas de um jeito completamente diferente. Isso é um exercício, não tem como eu sair dessa domesticação, como ele diz, e estar numa compreensão ampla de tudo isso de uma hora para outra. Eu preciso malhar, eu preciso exercitar isso. Eu adoro a palavra exercício, porque é repetição. Eu preciso repetir isso para mim várias vezes, para que eu possa realmente criar esse caminho de liberdade pessoal. Imagina se eu não olhar mais para as pessoas achando que eu devo algo a elas ou que elas devem algo a mim. Tem uma frase muito poderosa, eu postei outro dia: o mundo não te deve nada. O mundo não te deve nada, imagina. Você fica às vezes profundamente aborrecido, porque o mundo tem que ser justo contigo, amável contigo, bom contigo, e nem sempre o mundo é. Como que ele tem que ser? De onde vem essa imagem, gente? Vem da nossa criança. Vem da nossa criança que arroga considerar que tudo gira em torno dela. É isso que precisa transformar, vir para esse lugar de maturidade. O que você precisa? O que você precisa se dê hoje. E se por acaso o que você precisa depende do outro, tem alguma coisa errada aqui. Você está preso nessa situação primária, infantil, de dependência. Ah, Ana, mas a gente vive em comunidade, a gente vive em relacionamento. Sim, mas é um grande exercício fazer por si mesmo aquilo que você quer, que você deseja. Porque você vai realmente ficando cada vez mais livre se você não espera de ninguém nada. Outra frase que eu vou ganhar um prêmio: expectativa mata relacionamento. Aos poucos. Todo dia você espera que o outro preencha o seu vazio. Não existe isso, gente. Esse vazio se chegou até aqui por conta das questões que nós não resolvemos lá atrás. É hora então da gente olhar amorosamente, compreendendo que não somos mesmo perfeitos, então a gente vai ter problema mesmo. A gente vai ter a nossa dificuldade mesmo. É isso. Então ele vai dizendo que para a gente se libertar completamente, só o amor. E se somos uma fonte, se a gente entende que a gente é uma fonte inesgotável desse amor por nós, se a gente entende que a gente é uma forma inesgotável desse amor, a gente pode entender o quê? Nada me faltará. É bíblico isso, não é? É o Salmo, nem sei qual, gente, 23, talvez alguém aqui possa me informar. Mas é um salmo que eu gosto de falar, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, eu terei a luz. É mais ou menos assim, eu estou aqui parafraseando. Mas é isso que ele quer dizer. É um lindo salmo. Então, quando nada me faltará. E que Senhor é esse? A Bíblia também fala por parábolas, por mensagens metafóricas. Quando este amor está aqui dentro, eu não vou mais na mendicância para o outro, desejar que o outro me dê aquilo que eu preciso. Eu gosto de brincar. Eu falo que o outro é a cereja do bolo. Seja nos relacionamentos de amizade, de amor, de família, o outro é a cereja do bolo para adultos. A cereja é linda, torna o bolo harmonioso, belo, gostosa também, é lindo. Mas o bolo que me sustenta, eu me dou. Eu tenho para mim, todos os dias, o necessário. E o outro vem no acréscimo, e eu recebo de coração aberto esse acréscimo. A Ludmila já está me informando aqui, gente, Salmo 23, é isso aí. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu compreendo, quando eu curo essas feridas da minha criança, porque toda criança que nós fomos um dia, para toda
criança faltou alguma coisa. Seja uma visibilidade, uma atenção. Por quê? Porque a criança é um saco sem fundo, já falei isso aqui. E nesse saco sem fundo sempre falta. E por que a gente é um saco sem fundo? Porque assim a gente se desenvolveu ao longo da nossa história. Querendo mais. Assim a gente cresce e evolui. Então, sempre faltou. De alguma forma, todos nós temos algumas feridas. E os nossos pais tiveram as deles e acabou transbordando e nos tocando essas feridas também. Então é isso que nós precisamos curar, assumir a rédea dessa história e falar, peraí, agora eu vou olhar para mim com amor e vou ver o que eu preciso. Só por hoje eu vou acordar e vou olhar para o céu, vou olhar para a terra, e vou olhar para o meu dia e vou falar, peraí, o que eu preciso? O que eu vou me dar? E assim, preenchidos, tomados desse amor por nós, o que nos faltará? Tudo que virá, virá por acréscimo. Nada será, na realidade, um preenchimento de um vazio. Por trás de todo vício existe uma falta. E se a gente parar para pensar, raras são as pessoas que não têm algum vício. E aqui eu não estou falando do vício de fumar, beber, nada disso. Eu estou falando muitas vezes do vício de sentir falta, do vício de se magoar, do vício de ressentir, do vício de mentir para si mesmo. São tantos os vícios que a gente nem percebe. Eles vêm do nosso inconsciente. Às vezes nós não temos consciência deles. Então esse amor é capaz de libertar completamente. Né? Ele é uma fonte inesgotável, mas que a gente vai cuidar. Eu não vou acordar amanhã com tudo isso, nem você. Eu acho que não. Mas a gente pode cultivar aos poucos. E aí nesse amor ele diz, o mitote vai-se embora, essa confusão, essa nuvem aqui dentro de nós vai embora. Bom, ele diz assim, se olhar para a sua vida, vai descobrir um bocado de desculpas para sofrer, mas não haverá nenhum motivo. A gente arruma um monte de desculpa para sofrer. Ah, não tenho casa, ah, não tenho marido, ah, não tenho mulher, ah, não tenho felicidade, ah, não tenho lugar para sair, ah, não tenho roupa, ah, não tenho emprego. Tudo isso pode trazer alguma preocupação, alguma tribulação. Não estou desprezando as nossas queixas. Mas se eu me prendo nelas, eu não tenho saída. Essa é a desculpa para a minha vida não estar boa. E aí, às vezes, quando a gente consegue resolver um lado da vida e falta outro, depois falta outro, depois falta outro, e é um infinito de problemas. Como se a gente não pudesse viver bem, muito bem, com aquilo que é bom e ruim. Imagina que libertação seria essa. Se amanhã eu tropeçasse ali na calçada e dissesse assim, epa, o que eu posso atentar para isso? Será que aqui tem alguma lição, alguma coisa para eu sentir diferente? Me acalmar talvez, andar mais devagar, olhar para a calçada, observar cada momento. Isso é uma transformação. E ele diz, a única razão para você ser feliz é porque você escolheu ser feliz. A felicidade é uma escolha, assim como o sofrimento. Ah, não. Eu perdi um ente querido, eu fiquei desempregada, eu estou passando aperto financeiro, eu levei um fora do meu namorado, da minha namorada, e estou sozinha, não tenho ninguém. Realmente, são coisas que impactam a nossa vida e nos deixam tristes, mas a escolha de permanecer nesse impacto, dessa decepção, tristeza, frustração, essa escolha é sua. Você pode escolher não se prender a isso. Talvez você precise de um tempo. Na elaboração de um luto, talvez a gente realmente precise de um tempo, por exemplo. Mas que a gente não se demore. Que a gente possa olhar para a solução e criar, nesse novo sonho, novos momentos em que a gente possa novamente se alegrar com a vida. Porque se eu estou aqui, se ainda não me fui, nem você, tem algo para se viver. E pode ser algo bom. Pode ser algo que eu construa. Às vezes as pessoas que reclamam de solidão, por exemplo. Tem uma frase maravilhosa da Joana de Ângeles, acho que até eu já falei aqui nessas lives. A frase diz assim, só é solitário quem não é solidário. Veja bem,
As pessoas todas, imagina aqui que todos nós temos dentro de nós essas crianças com seus vazios, suas feridas, suas questões. Se você oferece a alguém o seu melhor, seja um carinho, uma palavra, uma atenção, algo muito simples, o que acontece? Há uma transformação, porque você dá ao outro aquilo que de repente vai fazer bem ao outro. E aí a gente vai criando uma rede solidária diante da mazela da vida e do mundo, das pessoas, e essa rede traz de volta para nós muita coisa. Eu ainda não vi isso falhar. E se alguém disser assim, mas eu já fiz isso e as pessoas continuam do jeito que as pessoas são, então peraí, tem alguma coisa errada no teu movimento de fazer. Porque se esse movimento de fazer o bem, de levar o seu carinho, o seu amor, a sua atenção para o outro, existir verdade, existir um real prazer por estar fazendo isso, é invariável, é infalível a resposta positiva da vida. É como uma planta que você rega. Se você rega essa planta, necessariamente ela vai responder. Assim são os relacionamentos. Se você leva o seu melhor, se você é sincero, se você entrega, é impressionante, isso volta. Isso volta de uma maneira incrível, de todos os lados. É maravilhoso. Experimenta. Então eu pergunto para você, qual a sua escolha? Você tem aí a proposta pela qual esse livro todo, de certa forma, discorreu, de ter um novo sonho. Qual a sua escolha? O que você escolhe para a sua vida? O que você escolhe a partir de agora? Viver, sonhar, experimentar, pensar sobre os outros, sobre você. O que você escolhe? Ser livre ou continuar aprisionado nessa frequência pesada de inúmeras crenças que vieram trazendo para a tua vida peso e não leveza. Culpa, muitas vezes, que faz com que a gente não enxergue mais nada, só o castigo. O culpado não é do castigo. É como se ele não merecesse a vida. E veja bem, essa questão de merecimento é uma casca de banana terrível que a gente escorrega. Né? Todos nós merecemos. Merecemos ser felizes, independente daquilo que foi pecável em nossas vidas. A gente merece ser feliz. A gente merece estar nesse fluxo abundante do amor que nos convida diariamente para sermos parte desse todo. Porque a grande ilusão é que a gente não é. A grande ilusão é que a gente, e isso veio talvez dentro do nosso sistema, da forma como a gente foi criado, a grande ilusão é que a gente tem que viver uma vida miserável do ponto de vista do amor. Uma vida miserável do ponto de vista de tudo isso que está aí nos ofertando todos os dias. Essas filosofias como a tolteca existem há séculos. E a gente talvez não permita que elas atuem sobre nós. E o convite aqui é você começar a exercitar isso. Então eu convido você agora a fazer um exercício que na realidade eu vou seguir com o livro. O finalzinho desse último capítulo do livro, ele faz algumas orações. Então é como se fosse um apêndice do livro chamado Orações. E é muito belo e eu vou convidar você a fazer isso que eu considerei, esse exercício que eu considerei uma auto-hipnose. Uma hipnose porque ela traz uma metáfora muito importante. Ela fala de cada um de vocês e fala de todos nós. Ela fala da nossa vida e da vida de todos. Ela fala da vida na Terra, como a vida é, e da proposta de amor que a gente pode abrir para viver. Então esse trecho do livro se chama Oração de Amor. E eu vou convidar vocês para fazer esse exercício. Antes disso, hoje eu estive pensando e esse livro caiu na minha mão. Aqui tá, dá para vocês verem direito. Esse livro de Thich Nhat Hanh se chama Sem Lama Não Há Lótus. Esse livro também é da filosofia budista e ele também é um guia prático com muitos, inumeráveis exercícios para a gente estar nessa trilha do amor próprio, da felicidade, da paz, da harmonia, com a vida como a vida é, com a gente como a gente é. E esse livro, se vocês animarem, eu vou estar aqui desenvolvendo lives sobre ele também. Muitas práticas, serão lives mais práticas, menos blá 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 e mais ação.
Porque toda essa reflexão que a gente faz aqui, se a gente não leva para a vida prática, não valeu de nada. Evapora. 48 horas é o que os laboratórios de psicologia dizem que dura. Só isso. 48 horas. Isso que a gente blá 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 dentro da gente. Se a gente não faz nada nesse período, a gente perde. A gente realmente perde. Entende? Eu estou vendo aqui, Vivian, a Úrsula tentando entrar, ela não está sabendo como entrar. Ela está fazendo uma ligação como se fosse uma ligação. Se alguém puder ajudar ela aí. Então, Sem Lama Não Há Lótus. Thich Nhat Hanh, a arte de transformar o sofrimento. Eu vou começar mais falando sobre esse livro. Eu estou vendo a Ludmilla aqui. Ludmilla me sugeriu um livro que eu achei muito difícil. Quem sabe, quando eu tiver um pouco mais entendida, e aqui, eu também estou falando do livro da filosofia budista, mas também não sou grande estudiosa, não sou grande sabedora. Eu gosto de estudar, mas não sou grande sabedora dessa filosofia, não. Mas a gente estuda juntos, né? Eu vou trazendo aquilo que eu entendi e de repente vocês também. E a Ludmilla me sugeriu um livro chamado A Doença como Caminho. Esse livro é um norte na minha vida. Quem me deu foi a doutora Graça Tânia, minha querida, e realmente ele transformou a minha vida. Ele ampliou a minha consciência de uma forma inexplicável. Mas eu acho que ele ainda está num nível assim superior. Eu vou estudar mais para conseguir chegar lá. Então, não que a filosofia budista e a tolteca não esteja, mas esses livros são muito simples, muito práticos. E é isso que eu quero trazer aqui para a gente. Ok? Eu fico feliz de vocês terem topado essas 4 séries, essas 7 lives sobre os 4 compromissos, 4 compromissos, e foi um grande prazer. Então eu convido você agora para fazer esse exercício. Se por acaso você está assistindo depois, em outro lugar, separa um tempinho para fazer esse exercício, para nesse momento aqui, depois faz unicamente esse exercício que eu vou fazer aqui com vocês. Vamos então para uma prática espiritual. A última parte do livro Os 4 Compromissos traz orações. E eu convido você então a utilizar esse momento da melhor forma que puder, trazendo para o seu coração todo o amor que puder e assim entrar em conexão para vivenciar toda essa experiência amorosa que é uma prece. Então feche os olhos, respire fundo, entre em contato com a sua respiração. Procure relaxar os ombros, as costas, sentir-se aqui e agora, numa sinergia com o amor. O amor que tudo pode, que cura, que harmoniza e que traz paz. Assim, nesse estado mais relaxado, iremos partilhar um belo sonho juntos. Um sonho que você vai adorar o tempo todo. Nesse sonho, você está num belo dia quente e ensolarado. Escuta os pássaros, o vento e um riacho. Caminha na direção do rio. Na margem do rio existe um homem meditando. E você percebe que da cabeça dele emana uma bela luz de cores diferentes. Você tenta não perturbá-lo, mas ele percebe sua presença e abre os olhos. Ele possui aquele tipo de olhar cheio de amor e abre um grande sorriso. Você pergunta como ele é capaz de irradiar aquela bela luz colorida. Pergunta se ele pode ensinar a você a fazer o que está fazendo. Ele responde que há muitos e muitos anos fez a mesma pergunta a seu mestre. E o velho então começa a contar a sua história. Ouça com o coração. Ele diz assim: meu professor abriu seu próprio peito, retirou seu coração e apanhou uma bela chama do coração. Então, ele abriu meu peito, meu coração
e colocou aquela pequena chama no interior. Colocou de volta meu coração em meu peito. E assim que isso aconteceu, senti um amor imenso, intenso, pois a chama que ele colocara dentro de mim era o seu próprio amor. Aquela chama cresceu em meu coração e tornou-se um grande fogo. Um fogo que não queima, mas purifica tudo o que toca. E esse fogo tocou cada uma das células do meu corpo, e as células do meu corpo devolveram meu amor. Tornei-me uno com meu corpo, mas o meu amor cresceu ainda mais. Aquele fogo tocou cada emoção em minha mente e todas as emoções se transformaram num amor forte e intenso. E amei a mim mesmo, completa e incondicionalmente. Mas o fogo continuou queimando e tive a necessidade de partilhar meu amor. Decidi colocar um pedaço desse amor em cada árvore e as árvores devolveram meu amor e me tornei uno com as árvores. Mas o meu amor não parou. Tornou a crescer. Coloquei um pouco de amor em cada flor e elas me devolveram e nos tornamos uno. E o amor cresceu ainda mais para amar a todos os animais do mundo. Eles responderam o meu sentimento e me amaram de volta e nos tornamos uno. Mas o meu amor continuou crescendo cada vez mais. Coloquei um pedaço do meu amor em cada cristal, em cada pedra no chão, na terra, nos metais, e eles me amaram de volta e me tornei uno com a terra. Então resolvi colocar meu amor na água, nos oceanos, nos rios, na chuva e na neve. E eles também me amaram e nos tornamos uno. Ainda assim, meu amor cresceu mais e mais. Resolvi dar meu amor ao ar, ao vento. Senti uma forte comunhão com a terra, o vento, os oceanos, a natureza, e meu amor cresceu e cresceu. Voltei minha cabeça em direção ao céu, ao sol e às estrelas. Coloquei um pouco do meu amor em cada astro e fui amado de volta. Tornei-me uno com eles e ainda assim meu amor continuou crescendo e crescendo. Coloquei um pouco do meu amor em cada ser humano e me tornei uno com toda a humanidade. Aonde quer que eu vá, quem quer que eu encontre, vejo a mim mesmo nos olhos deles, porque sou parte de tudo por causa do amor. Então, o velho abre o próprio peito, retira o coração iluminado por dentro e coloca a chama em seu coração. Agora o amor está crescendo em seu interior. Agora você é uno com o vento, com a água, com as estrelas, com toda a natureza, com todos os animais e seres humanos. Você sente o calor e a luz emanando da chama em seu coração. De sua cabeça parte uma luz de cores diferentes. Você fica radiante com o brilho do amor. E então você ora. Obrigado, Criador do Universo, pelo presente da vida que me deu. Obrigado por me dar tudo o que eu realmente preciso. Obrigado pela oportunidade de experimentar este belo corpo e esta mente maravilhosa. Obrigado por viver em meu interior com todo o seu amor, com todo o seu espírito puro e livre, com seu calor e luz radiante. Obrigado por usar minhas palavras, meus olhos e meu coração para partilhar seu amor aonde quer que eu vá. Amo você da forma que é e porque sou sua criação, amo a mim mesmo da forma como sou. Ajude-me a manter o amor e a paz em meu coração e a tornar esse amor uma nova forma de vida que poderei viver em amor pelo resto da minha existência. Amém. Respire fundo essa prece. Sinta que ela penetra em seu íntimo. Faz sentido dentro de você. E devagar vá sentindo a sua respiração, observando o movimento que o ar faz no seu corpo.
e retornando, tocado, tocada em sua alma.